Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cris, bem-vindo ao meu canal. Esse é o meu segundo vídeo. Então, gente, no vídeo anterior eu contei para vocês sobre o autismo. Falei que o meu filho é autista e hoje eu quero estar falando para vocês como eu descobri o autismo nele. Então, gente, quando o Rafael tinha 1 ano e meio, eu já notava que tinha coisas diferentes que ele fazia que outras crianças não faziam. Tipo, ele tinha movimentos repetitivos, que a gente chama de estereotipia, que é fazer isso com as mãos. Ele fazia muito isso com as mãos. Ele colocava a mão no ouvido, como se tivesse um som muito alto e ele estivesse querendo parar, aquilo estivesse incomodando ele, ele colocava a mão no ouvido. Ele tinha muitos movimentos repetitivos, ele batia nas portas, fazendo movimento repetitivo, batendo na porta, como se estivesse fazendo uma música, vamos supor. Ele batia muito na porta, batia no fogão, todo lugar que desse algum som, que emitisse algum som, ele batia com a mão. E aí isso a gente notava que não era uma coisa só de momento ali, não. Ele fazia constantemente. E quando chegava a criança em casa também, ele simplesmente, se a criança chegasse na sala, ele saía da sala, ia pro quarto, ficava lá no quarto, deitava como se não tivesse ninguém em casa. E no normal, uma criança, quando vê outra criança, ela quer brincar, ela quer chamar atenção, né? E ele era diferente, ele não fazia isso. Ele simplesmente saía e deixava a criança lá sozinha. E isso me chamou a atenção também, muita atenção. E ele, quando ele começou a andar, ele fugia muito. Ele, se a gente deixasse ele solto em algum lugar assim aberto, ele saía sem rumo e corria muito, muito, muito. A gente não conseguia, para alcançar ele, era muito difícil, porque quanto mais ele via que a gente estava atrás, aí é que ele corria mesmo. E a gente até tinha medo, porque podia vir um carro na frente, não tá vendo ele, né? E poderia acontecer algum acidente. Então a gente tinha muita cautela até nisso. Por conta disso, a gente evitava de estar saindo muito com ele em lugares assim muito abertos. Deixava mais era o portão fechado da casa para não correr o risco deles fugir também. Então, gente, isso foi uma das características. Aí logo depois, quando ele já tinha 2 anos, ele deixou que eles percebessem, assim como a gente viu essa diferença nele, a gente deixou que eles vissem para eles comunicar para a gente. E foi o que aconteceu. Uma semana depois que ele estava na creche, eles chamaram a gente para ir lá e a gente foi. E chegando lá, ela falou, a diretora, eu lembro como hoje, que ela falou pra gente que notou algumas coisas diferentes no Rafael, que era diferente das outras crianças, porque as professoras chamavam ele e ele, como se ele não ouvisse, ele ficava como se não ouvisse. Ele simplesmente olhava para o lado, olhava para o outro, e as pessoas chamando ele na frente dele, chamando, e ele simplesmente era como se não estivesse falando com ele. E isso chamou a atenção. Até algumas professoras falaram: nossa, isso aí deve ser algum problema de audição. Os pais dele têm que levar ele para ver que ele pode estar com algum problema de audição. E até a diretora também suspeitou. Mas aí ela fez alguns testes com ele. E ela viu que ele tinha bastante afeto. Ele não se comunicava com as professoras, nem com os coleguinhas dele, não se comunicava. Ele simplesmente ficava na dele, no canto dele, que era uma das características também bem forte. Ele ficava muito no mundo dele, ele ficava parado assim, sozinho, quietinho, ou simplesmente olhando para o nada e ficava muito tempo ali. E lá na escola não era diferente, ele fazia a mesma coisa. Ficava muito tempo lá no canto dele, ou simplesmente pegava uma cadeira e arrastar a cadeira lá atrás, longe de todo mundo. E se alguém chegasse perto dele, ele já começava a ficar nervoso. Ele não gostava que ninguém ficasse muito perto dele. E aí a diretora fez um teste com ele. Ela abriu os braços para ver se ele ia responder bem, né? E ele
E ele simplesmente foi lá e abraçou ela. Ela falou, nossa, ele respondeu muito bem ao afeto. Isso é uma coisa muito boa. Eu falei, pois é, e ele com a gente, ele é muito carinhoso com a gente em casa. Só que com outras pessoas diferentes, ele já tinha muito medo. Claro, com a gente ele tinha aquele carinho, só que de momentos, só quando realmente ele queria dar esse carinho. Quando a gente queria dar carinho a ele e ele não estava esperando, ele afastava a gente de perto dele, né? Ele não queria. Então, a gente respeitava aquele momento dele. Quando ele queria um carinho, ele vinha até a gente. Não era nem a gente que ia até ele, vinha até a gente e a gente aceitava. Mas era algo assim que era dele, era o momento dele, quando ele quisesse. E aí isso aconteceu lá na escola. Ela falou que ele respondeu bem, só que tinha esses porém, ele não estava se comunicando, ele não estava ouvindo o que as professoras falavam. Ele ficava com muito movimento repetitivo, né, com as mãos, colocava a mão no ouvido. E aí elas notaram, né, que tinha alguma coisa errada. E aí foi então que a diretora sugeriu a chamar alguém da Secretaria de Saúde e para ele estar indo avaliar ele, né, ver se realmente se confirmam o que eles estavam falando, né, se confirmam o que o pessoal da escola estava falando. E foi o que aconteceu. Ela pediu encaminhamento, eles foram lá, olharam, investigaram, ele viu realmente o que estava acontecendo e pediram para, e aliás, eles encaminharam a gente para levar ele na psicóloga. A gente levou na psicóloga, só que lá a psicóloga também sugeriu que ele poderia ter algum problema de audição, como muitas outras pessoas já falavam, né, por conta de falar com ele e ele não dá atenção, né? Aí ela falou, ó, ele pode realmente ter algum problema de audição. Mas para a gente tirar todas essas dúvidas, a gente vai pedir, eu vou pedir você para poder levar ele na otorrino. E então a gente levou na otorrino. Só que chegando na otorrino, antes de eu ir na otorrino, no meu trabalho, que nessa época eu ainda trabalhava, no meu trabalho, eu comentando com algumas colegas e algumas delas me falaram, Cris, será que ele não tem algum déficit de atenção? Que déficit de atenção a criança fica mais agitada, né? Ela não consegue ficar ali concentrada em uma coisa só, ela não consegue prestar atenção. Será que não é isso? Eu falei, ó, pode ser, eu não sei, né, o que ele tem, então assim, pode ser. E aí eu fui até pesquisar um pouco sobre, eu falei, nossa, tem algumas características que lembra Rafael, sim. Só que ficou nessa. Eu falei, não, pode ser. Só que aí, como eu já estava no processo já, né, para poder descobrir o que realmente ele tinha, a gente continuou. E aí foi então quando a gente levou no otorrino. E a otorrino, no dia que a gente chegou lá no consultório dela, lembro-me como hoje. A gente chegou na sala dela e Rafael, a porta do consultório dela é de vidro. E aí ele ficou o tempo todo na porta, batendo na porta, fazendo os mesmos movimentos repetitivos na porta e ele não saiu de lá porque ele não gosta de ficar em lugar fechado também, né? Ele não gosta, ainda mais lugares estranhos que ele não conhece. E aí, aliás, tudo que é novo ele não gosta. Tudo que é novo, é diferente, saiu da rotina, ele não gosta. E foi o que aconteceu. Lá ele ficou louco para sair para fora e a gente não deixava por conta do exame, né, que ela ia fazer. E aí ela falou: "Não, a gente vai dar uma avaliada nele". Mas pelo que eu tô vendo, ele não tem problema nenhum de audição. Porque a criança que tem problema de audição, ela não vai colocar o ouvido na porta para poder ouvir o que ela tá fazendo, né? E ele colocava o ouvido na porta e ficava fazendo. Colocava o ouvido e fazia um movimento na porta. E aí ela falou, não, ele não tem nenhum problema de audição. Gente, voltei aqui para falar com vocês. Infelizmente, o meu celular acabou a memória e eu não pude concluir o assunto. Mas eu vou estar fazendo a segunda parte desse vídeo. Como eu estava falando, e vou fazer a parte 2, complementando o assunto que eu já estava falando para vocês nesse vídeo. Gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Cliquem lá em gostei. Se inscreva no canal.
Não esquece de compartilhar com seus colegas, amigos, parentes. Então, gente, é isso. Um super beijo e tchau!